De volta com o programa Painel Livre, hoje abordando o Setembro Amarelo, campanha de combate ao suicídio. Com a gente, Dr. Guilherme, psiquiatra do CAPES, professor da Faculdade de Medicina, psiquiatra da Clínica Bem Cuidar, está aqui prestando esse serviço, trazendo esclarecimentos e debatendo um tema tão importante dentro da nossa sociedade. Agradeço a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Doutor, qual que é o papel dos profissionais, por exemplo, de escolas, né? Ou os profissionais de saúde mesmo, dentro de escolas? Como é que é feito esse trabalho? Como temos campanhas, né, de prevenção ao uso de álcool, cigarro, drogas na escola, como temos prevenção aí na adolescência de gravidez indesejada, de doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção do suicídio é um tema de saúde pública e a escola também deve estar capacitada para quebrar esse tabu. Então, o papel dos profissionais de saúde são de dialogar com a escola, para que a escola traga esse assunto de uma maneira responsável, né? Que não proíba esse assunto de ser falado, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui hoje, trazendo esse assunto para um assunto que tem a sua densidade, que tem sua carga emocional, quebrando esses tabus para que a gente possa falar de uma maneira responsável. Inclusive, né, eu também atuo na psiquiatria da infância e adolescência e nós incentivamos que as famílias conversem com as crianças, principalmente os adolescentes, né? E acho que a fase da pré-adolescência e adolescência é uma fase inicial para falarmos sobre esses pensamentos negativos, sobre em situações em que vem um pensamento de desesperança, de que a vida não parece interessante, o que a gente pode fazer para pedir ajuda nessas situações. Então, os profissionais de saúde eles têm um papel para capacitar essas famílias e escola, né, professores, educadores, para trazerem esse tema à tona. Infelizmente, nós já vemos nas escolas falar sobre o Setembro Amarelo de uma maneira delicada. Temos um espaço aqui que é para falar das nossas emoções. É um espaço de valorização da vida. A gente pode começar assim, né? Sugestões, né? Criando espaços em que as emoções elas são valorizadas, em que a gente tenha combate ao bullying tanto presencial quanto o bullying virtual, ao acolhimento das diferenças, da diversidade, sem críticas ou preconceitos. Então, várias dessas estratégias, direta ou indiretamente, ajudam a prevenir o suicídio. Então, para as famílias, por exemplo, como cada família tem o seu estilo pessoal e vai criar estratégias para chegar e conversar sobre os riscos envolvidos, né, na exposição excessiva a telas, a conteúdos, a substâncias, né, lícitas ou ilícitas, o prejuízo disso, da mesma forma que a gente tem que ter abertura para trazer esse assunto, trazer também para o tema do suicídio. Mês de agosto, mês do desgosto. A gente sempre ouviu falar isso muito, não necessariamente com relação ao suicídio, mas acidentes, né? Coisas ruins. Sim. Existe uma época do ano, mas o que eu estou trazendo é porque setembro, sim. O amarelo, né? Por que setembro? Tem uma época do ano que é mais propícia ou não tem nada a ver, não tem nenhum estudo, nada que comprove? Tem alguns estudos nacionais que mostram que o final da primavera, começo do verão, você tem um pico. Eu tentei até olhar, a gente tem base de dados do governo do DataSUS para ver essa sazonalidade, né? Essa frequência ao longo dos meses e eu não consegui rodar esse modelo, mas a gente pode pesquisar isso melhor. Mas esses outros estudos que tem, principalmente no sul do Brasil, se não me engano em São Paulo, mostram que tem você tem uma queda ali para o mês de maio e depois vai subindo até ter um ápice ali no começo do verão. Pelo menos no Brasil tem essa sazonalidade. Por que essa campanha em setembro? Porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, aproveitou-se esse dia para marcar o mês de setembro.
Olha, falar sobre os sentimentos eu acredito que seja muito importante. Como que a gente incentiva as pessoas a falarem sobre os seus sentimentos? Boa pergunta, né? Falando, talvez falando, né? Você encontrando, né? Acho que É porque tudo é uma relação de confiança, né? exatamente, exatamente. A gente só fala, só vai se abrir Com para alguém quem que a gente confia. confia. E algumas pessoas têm mais facilidade de falar, né? De falar do próprio sentimento. Então, você pode começar isso na escola, por exemplo, né? Tendo disciplinas que vão Algumas dinâmicas, né? dinâmicas que vão favorecer essa fala do sentimento e sem que a pessoa seja, que isso seja uma coisa socialmente também valorizada, né? Não seja socialmente reprimido, aquela coisa de homem que é homem não chora, né? Então você está reprimindo uma forma de expressão do sentimento como se fosse uma fraqueza. E a gente sabe que é uma grande coragem, né? Expressar um sentimento, né? Com outra pessoa, pedir ajuda, né? É uma prova de coragem. Numa sociedade tão machista, né? Tem que ser muito macho para chorar, né? Tem que ser muito homem para chorar, para demonstrar sentimento, né? Então é isso, é a gente quebrando esse tabu, porque a gente sabe que não tem como a gente represar sentimento, né? Se você reprimir esse sentimento, ele vai sair em outro lugar, que seja numa atitude violenta, que seja num abuso de álcool, né? Por exemplo, né? Às vezes, né, socialmente, o espaço de socialização do homem que ele consegue falar, e é importante a gente falar sobre o homem, porque o homem ser homem é um fator de risco para suicídio, né? Nós fizemos um levantamento aqui na nossa região de Diamantina, né? 90% dos casos acontecem no sexo masculino. Então, se em Diamantino tem por exemplo, uma taxa de suicídio que é maior, por exemplo, do que a região de Diamantino, estou falando das cidades em volta, né? Que é um pouco maior do que, por exemplo, a região de Belo Horizonte, é a proporção de homens que concretizam o suicídio, ela é maior aqui nessa região do que em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte acho que é 7-1, aqui é 9-1. Então, a gente está tocando no assunto, então, talvez, será que a nossa sociedade, ela reprime muito essa expressão dos sentimentos ou pedido de ajuda pelo homem? Ou quais são as condições de saúde desse homem que está vivendo aqui nessa região, né? Principalmente o adulto, né? Então, é uma coisa importante a gente falar da saúde mental do homem também, quando a gente fala desse tema do suicídio. Porque é mais comum nas mulheres ter tentativas. A gente acompanha muito mais mulheres que tentaram, mas os homens parece que usam métodos mais letais, né? Métodos mais violentos e acabam concretizando mais. A depressão é um fator de alto risco? A depressão é um fator de risco para ter pensamentos de morte. Então, é um dos principais transtornos mentais ligados ao suicídio. Só que a depressão por si só, ela não leva ao suicídio. Geralmente, a gente tem outros fatores que atuam junto. Você tem mais de um transtorno mental, vai aumentando a taxa de suicídio. Você ter impulsividade, ou seja, agir no momento que pensa, não parar muito para pensar nas suas ações, né? A gente falou antes, o uso do álcool é muito comum na nossa região, né? Outras substâncias também. Fatores, por exemplo, dificuldades na vida, sejam elas imprevistos, situações de rompimento de relacionamento, situações de muito adversas financeiras, por exemplo, podem ser precipitantes para que esse ato ocorra. Vamos reforçar um pouquinho mais aqui sobre esses canais de apoio que nós Sim, temos em Diamantina, sim. que eu acho que isso é importante. Muito importante. Tá. Então, eu não mencionei anteriormente, né? A gente tem o Grupo Vida, que é da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que já tem cerca de 20 anos, que atua em ações de prevenção, de promoção, de conscientização sobre o rompimento desse tabu em torno do suicídio. Agora, canais mais diretos, né, além da pessoa poder pedir ajuda para aquelas pessoas familiares ou pessoas que ela tem um vínculo, pessoas que ela confia, se a pessoa está pensando realmente em tirar a própria vida, ou se ela tem planos mais concretos ou fez tentativas, a gente, para os casos mais leves, se a pessoa tem pensamentos, ela já deve procurar o centro de saúde
para já ter um primeiro atendimento ali e, se necessário, já encaminhar para um serviço mais especializado. Se esses comportamentos ou esse pensamento está muito intenso, aí nós temos os CAPs, que já são serviços que também de portas abertas, assim como o centro de saúde, para fazer esse primeiro acolhimento e ver se essa gravidade precisa de ficar um tempo no CAPS ou encaminhar para uma internação, né? Por exemplo, no hospital geral. Então, a gente tem o pronto atendimento, situações de tentativas ou situações em que a coisa está muito crítica, porque o CAPS funciona de segunda a sexta, né, de manhã e de tarde, não funciona no período noturno, nem nos finais de semana. Por exemplo, numa situação de urgência, de emergência, o pronto atendimento pode ser buscado, né, se o centro de saúde não estiver, né, porque o centro de saúde é sempre a porta do sistema de saúde preferencial. Se você está precisando de alguma coisa ligada à saúde e que pode, entre aspas, esperar um pouco, é preferível que busque o centro de saúde. Mas se é uma situação de crise, de urgência, aí é um serviço de urgência, pode ser o CAPS ou o pronto atendimento. Você atende na clínica Bem Cuidar, né? Sim. Onde funciona a clínica Bem Cuidar? A clínica Bem Cuidar fica onde ficava a antiga pousada do Castelinho, no bairro Rio Grande. Bairro Jardim, né, que é bem próximo ali ao Rio Grande. Lá é um serviço ambulatorial, ou seja, não serve para casos de uma crise, né? Então, eventualmente, nós atendemos pessoas que estão passando por processos de vida que podem ter um risco ali baixo ou mesmo moderado e que, quanto maior a gravidade, a gente vai acompanhando com maior frequência, né, de suicídio, por exemplo. Como você falou, né, eu faço atendimentos no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, né, que é o CAPS Renascer, que fica ali na Praça Doutor Prado, próximo ao INSS. E lá são para casos graves, para casos de crise, né? Eu também trabalho com a interconsulta psiquiátrica no Hospital Geral, que é na Santa Casa. Então, casos que estão internados lá, de saúde mental, nós prestamos essa assistência e trabalho com as equipes também para se capacitarem para lidar com essas situações. Doutor, foi um prazer revê-lo, né, e conversar e prestar esse serviço tão importante aqui no nosso programa. Eu te agradeço por ter achado um espaço aí na sua agenda para vir falar com a gente aqui, que realmente é muito importante. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Marconi, agradeço a todo mundo que está assistindo e recomendo, né, às pessoas que tiverem dúvidas sobre o tema para enviarem aqui para os canais de comunicação e também sugestão de novos temas ligados à saúde mental. Vai ser um prazer retornar aqui. Que ótimo. Falamos com o Dr. Guilherme, psiquiatra, que atende no CAPS, na clínica Bem Cuidar, é professor, FAMED, não é? Da Faculdade de Medicina da UFVJM. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um Painel Livre. Boa noite.